As imagens existem, mas o exército nunca deixou o mundo ver. Boa noite. Durante décadas, o nome Operação Prato ecoou em sussurros, envolto em segredos e mistério. Mas por trás dessa história está o relato de um homem que viveu o impossível. Alguém que testemunhou com os próprios olhos algo que jamais poderia ser explicado pela lógica humana. Esse homem foi o capitão Uirangê Soares de Holanda Lima, da Força Aérea Brasileira. Não estamos falando de um civil curioso ou de um morador assustado. Era um comandante altamente treinado, enviado por ordens diretas para liderar uma missão oficial, real, documentada e marcada pelo mais profundo sigilo. Sua tarefa: investigar os relatos que vinham aterrorizando os moradores da pequena ilha de Colares, no Pará. O que ele encontrou lá não era apenas o eco de boatos nem exageros populares. Foi algo tão intenso que superou até as previsões mais ousadas da inteligência militar. Tudo começou quando a Força Aérea recebeu uma enxurrada de denúncias vindas da região amazônica. Pescadores, agricultores, famílias inteiras, pessoas simples, sem conhecimento técnico, sem contato com ciência ou aviação, começaram a relatar a presença de luzes estranhas no céu. Não eram estrelas, não eram aviões, não eram lanternas de brincalhões. Eram luzes que se moviam com precisão, que perseguiam moradores, que pairavam em silêncio absoluto sobre casas e florestas. Mais do que isso, segundo dezenas de testemunhas, essas luzes atacavam. Emitiam feixes que deixavam marcas, causavam desmaios, tonturas e queimaduras. E médicos locais passaram a registrar ferimentos incomuns em pacientes, padrões circulares e simétricos que não lembravam fogo ou contato com objetos comuns. Pareciam mais próximos de radiação. Diante disso, o comando da Força Aérea não pôde ignorar. Foi nesse momento que o nome do capitão Uirangê entrou em cena. Ele recebeu a ordem de montar uma equipe de observação e registro encarregado de documentar cada detalhe e trazer provas concretas. No papel, a missão parecia simples: verificar os fatos e retornar com relatórios. Mas em Colares, o capitão encontrou algo muito além de relatos. Encontrou medo real. A tensão era visível. Ruas desertas, famílias abandonando suas casas, pescadores evitando sair à noite. O medo havia se tornado parte do cotidiano. Entre tantos depoimentos, um chamou especialmente a atenção: o do sargento Luiz Rodrigues, que afirmava ter visto algo muito mais sólido do que luzes. Numa noite, por volta das 9 horas, Luiz entrou na floresta em busca de moradores isolados. Lá, ele se deparou com um objeto pairando silenciosamente entre as árvores. Não era apenas clarão. Era algo físico, palpável, com uma presença estranha. Ele não conseguiu identificar todos os detalhes, mas saiu dali com a convicção de estar sendo observado. Intrigado, o capitão decidiu ir pessoalmente até o ponto indicado pelo sargento. Reuniu 5 homens de confiança e se dirigiu à Olaria Kelf, onde embarcariam em um pequeno bote de transporte de barro. O céu daquela noite estava carregado. Nuvens densas cobriam a região, e a chuva caiu forte antes mesmo de partirem. Enquanto os soldados buscavam abrigo, o capitão permaneceu exposto, preparando o equipamento fotográfico. As câmeras haviam sido enviadas diretamente pela Força Aérea. Lentes de alta precisão, capazes de registrar imagens mesmo sob pouca luz. O objetivo era claro: capturar provas sem margem para dúvidas. Foi nesse momento que o primeiro contato aconteceu. Sozinho, sob a tempestade, ele avistou um objeto surgindo sobre a casa do vigia local. Não tinha forma definida, mas era composto por luzes. Uma verde e uma vermelha, que se moviam em sincronia, flutuando a poucos metros da copa das árvores. A descrição impressiona. O capitão comparou o som ao de um avião Boeing em solo, com turbinas em marcha lenta. Um ruído grave, vibrante, que parecia atravessar o ar em ondas. E o mais perturbador: o objeto parecia consciente da presença deles. Moveu-se em linha reta e desapareceu pela floresta, como se soubesse exatamente onde estavam. Logo depois, a equipe embarcou rumo ao local indicado por Luiz. O rio estava escuro, quase invisível. O som da água contra o casco era o único ruído.
Após cerca de 2 quilômetros, decidiram ancorar na margem, atentos a qualquer movimento. As câmeras estavam prontas. Por volta das 11 horas da noite, uma luz branca surgiu no horizonte sobre a água. Movia-se lentamente, em silêncio absoluto. O feixe descia até a superfície, iluminando o rio de maneira cirúrgica, como se estivesse mapeando o terreno. Todos registraram a cena com câmeras e anotações, mas até hoje, nenhuma dessas imagens foi revelada oficialmente. O capitão entregou tudo aos superiores, mas sabia que jamais seria mostrado ao público. Pouco antes da meia-noite, algo ainda mais impressionante aconteceu. O sargento Luiz havia saído em um barco menor para buscar café em terra firme. Durante sua ausência, a selva mergulhou num silêncio absoluto. Nem insetos, nem vento, nada. Apenas a respiração dos homens. Então, diante dos olhos do capitão, uma estrutura emergiu do escuro. Não era só luz, era uma nave. Flutuava a poucos metros do rio. Tinha a forma alongada de um zeppelin ou de uma bola de futebol americano, com uma superfície translúcida e envolta por um brilho dourado. Mas o mais marcante eram as pequenas janelas simétricas, moldadas como parte do próprio corpo da nave. E por trás delas, o capitão sentiu presença, inteligência. Estava sendo observado. O som era quase imperceptível, descrito como o sopro distante de um ar-condicionado misturado ao clique suave de uma catraca de bicicleta girando para trás. Um ruído hipnótico, contínuo e intermitente. Ninguém se mexia. Ninguém ousava falar. Apenas assistiam com olhos arregalados. Foi nesse instante que o capitão percebeu a magnitude daquilo. Não eram fenômenos naturais, não era histeria coletiva. Aquilo era tecnologia, construção, inteligência. Nada que conhecesse em toda a Força Aérea se comparava ao que estava diante dele. A nave permaneceu imóvel por alguns instantes. Depois, elevou-se lentamente até desaparecer entre as árvores. O silêncio da floresta voltou aos poucos, como se a natureza tivesse ficado paralisada junto com os homens. O capitão apenas respirou fundo e murmurou que jamais esqueceria aquela visão. Mas a noite ainda não havia terminado. Poucos minutos depois, uma nova manifestação surgiu. Uma luz azul, intensa, explodiu no céu da outra margem do rio. A luminosidade era tão viva que transformou toda a floresta em um cenário surreal, como se o mundo tivesse mudado de dimensão. A nave estava de volta, agora em posição vertical, vibrando em tons azuis que oscilavam como ondas líquidas. Durante 5 minutos ninguém ousou se mover. O capitão buscava explicações racionais, mas no fundo sabia que aquilo não pertencia a nenhum padrão humano, nem científico, nem militar. E então, de forma repentina, a luz apagou. Não foi gradual. Foi como um interruptor desligado. No segundo seguinte, um estrondo ecoou pela floresta, e a nave subiu em velocidade tão absurda que deixou no ar um rastro luminoso, como uma cicatriz no céu. Os soldados caíram, atordoados pelo impacto físico e emocional. Sabiam que haviam presenciado algo impossível de esquecer e impossível de explicar. De volta à base, o capitão registrou tudo. Fotos, descrições, relatórios completos. Entregou o material aos superiores, mas nada foi revelado. O conteúdo foi classificado como confidencial, e a Operação Prato, meses depois, foi encerrada em completo sigilo, como se jamais tivesse existido. Anos mais tarde, parte da história veio à tona. O próprio capitão Uiranger deu entrevistas, relatando parte do que viveu, insistindo que o mundo precisava saber. Mas, junto com suas palavras, vieram sinais de peso e perseguição. Ele dizia sentir-se vigiado, atormentado pelo silêncio imposto. Em 1997, foi encontrado morto em casa, oficialmente declarado suicídio. Mas até hoje, muitos acreditam que foi silenciado. Grande parte dos arquivos da Operação Prato segue inacessível. Os documentos liberados mostram apenas fragmentos, mas os registros mais impactantes, fotos e filmagens da nave translúcida, das luzes azuis, das noites de colares, continuam escondidos. O que eram aquelas estruturas
O que buscavam na floresta amazônica? Como sabiam onde estavam os militares? E, acima de tudo, por que permanecem ocultos até hoje? As respostas ainda não foram dadas, e talvez nunca sejam. Mas se você também sente que essa história vai muito além do que já foi contado, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque nos próximos vídeos vamos continuar revelando os arquivos esquecidos e os segredos que ainda permanecem no escuro.